E hoje eu vou falar especificamente do olho, ou dos problemas que podem vir do olho. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como que o olho funciona, ou pelo menos uma parte, alguns detalhes de como o olho funciona, para que a gente possa entender quando se tem algum tipo de problema. Para isso, vou mostrar aqui para vocês a anatomia do olho. Algumas partes, vou citar aqui alguns detalhes que são importantes. Tem a lente, aqui eu tenho a córnea, que é essa camada mais superficial aqui do olho. Eu tenho esse líquido, que a gente chama aqui de humor aquoso. E eu tenho aqui na parte mais interna, tenho a retina, que é quem vai receber a imagem. Essa imagem, ao ser recebida, vai ser transmitida para o nervo óptico para que o cérebro consiga fazer a sua avaliação e a sua interpretação da imagem. Então, dito isso, mostrando para vocês essas estruturas, o que é que a gente vai agora falar um pouco? Veja, para que eu, ao ver uma imagem, eu consiga interpretá-la de uma forma correta, essa imagem ela precisa ser formada exatamente na retina. Se você, por exemplo, distancia a sua imagem do olho, se o olho permanecesse estático, essa imagem ela seria formada anterior à retina e a gente ia ver uma imagem borrada. Porque para eu poder formar uma boa imagem, essa imagem ela precisa estar exatamente sendo formada na retina. Se por outro lado eu aproximar essa imagem, veja, a imagem vai ser formada após a retina e eu novamente vou enxergar uma imagem borrada. Para que essa imagem ela seja nítida, eu preciso que essa imagem, a depender da sua distância ou independente de sua distância, ela esteja formada exatamente na retina para poder ter essa interpretação. Mas o que é que acontece? E se eu distancio uma imagem, como é que eu vou garantir que ela permaneça sendo formada na minha retina? Ou do contrário, se eu aproximo a imagem, essa imagem vai ser formada também na retina. Para isso, o olho ele passa por um processo chamado de refração. Esse processo de refração que se dá com o quê? Com um outro processo que a gente chama de acomodação, um processo de acomodação do meu cristalino. É o meu cristalino que vai mudar a sua formatura para garantir que a imagem seja formada na retina. Se eu distanciar, a imagem continua sendo formada na retina e da mesma forma, se eu aproximar, essa imagem deve ser formada na retina. E como é que isso acontece? Veja, eu tenho uma distância x aqui de uma determinada imagem. Se eu aproximar essa imagem para que ela seja formada na minha retina, o olho ele vai passar por um processo de acomodação. Ao aproximar a imagem, o meu cristalino ele vai ficar mais arredondado e mais espesso para garantir de que ao aproximar essa imagem ela seja formada na retina. Se eu fizer o contrário, se eu distanciar a minha imagem e eu quiser garantir de que essa imagem continue sendo formada na retina, o meu cristalino vai mudar a sua conformação ou sua acomodação, ele vai ficar mais fino e alongado. E é justamente esse processo de acomodação, de mudança na formação do meu cristalino, é que a gente vai conseguir enxergar isso da forma adequada. Mas se houver algum problema em relação a isso, se a minha refração ela não tiver adequada a ponto de, ao aproximar ou distanciar uma imagem, ela não ser formada na retina, eu vou ter erros de refração. Erros de refração. E o que são esses erros de refração? São o que a gente conhece, algumas doenças que a gente conhece, por exemplo. Imagine que eu aproximei a minha imagem e, embora o meu cristalino tenha passado por um processo de acomodação, essa imagem ela foi formada ainda assim após a retina. Ou seja, eu tenho dificuldade para enxergar de perto. Eu vou ter um erro de refração, que é chamado de hipermetropia. Hipermetropia. Se eu distanciar a imagem e embora haja um processo de acomodação, essa imagem está sendo formada antes da retina, eu também vou ver uma imagem borrada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra condição que é chamado de miopia. Então os erros de refração são isso. É
apesar da acomodação, apesar dessa mudança na conformação do meu cristalino, as imagens elas não são formadas exatamente na retina. Ou seja, a miopia é a dificuldade que eu tenho de enxergar objetos distantes. A hipermetropia é a dificuldade que eu tenho de enxergar objetos mais próximos. Aqui uma outra condição. O meu cristalino em condições normais, ele tem essa coloração aqui. Ele é para ser translúcido para poder favorecer a transmissão da luz. Então, eu vejo uma imagem, se o meu cristalino estiver translúcido, essa imagem vai ser transmitida de forma adequada. Porém, se houver algum problema e, com o passar do tempo, inclusive com a idade, esse meu cristalino, ele mudar a sua transparência e ele passar a ser mais opaco, eu vou enxergar também essa imagem aqui mais borrada ou pouco nítida. Vou perder a nitidez da minha imagem. E o que é que a gente chama desse processo de perda da opacidade do meu cristalino? Eu chamo isso de catarata. Então a catarata é quando o meu cristalino, que ele era translúcido, ele passa a ficar mais turvo, ele passa a perder a sua translucidez. Isso eu chamo de catarata. Aqui para a gente poder entender, aqui eu tenho alguns tipos de catarata. Essa catarata ela vai ser classificada de acordo com a posição. Veja, deixa eu trazer esse cristalino para cá só para a gente poder entender. Veja, se eu tiver uma mudança na opacificação do meu cristalino, a mudança na opacificação do meu cristalino, na sua porção mais externa ou na sua porção mais cortical, eu vou ter uma catarata cortical. Se essa mudança for na parte mais interna ou na parte mais central, eu vou chamar isso de catarata nuclear. Ou eu posso ter também uma catarata subcapsular posterior. Na parte anterior do olho está tudo bem, mas na sua porção posterior eu vou ter essa perda da translucidez. Eu vou chamar essa catarata de catarata subcapsular posterior. Aqui, ó, veja, aqui é um olho saudável. Que está mostrando um olho saudável. No meu olho, eu tenho, já falei para vocês, mostrei para vocês, eu tenho esse líquido que fica na porção anterior do olho, logo após a córnea, entre a córnea e o cristalino, eu tenho esse humor aquoso. Esse líquido, ele fica sendo renovado, esse líquido fica sendo drenado para manter a manutenção da pressão intraocular. Então, se eu tiver algum problema nessa drenagem, esse líquido do humor aquoso não vai conseguir ser drenado e vai haver um aumento da pressão intraocular. Então veja, aqui nós temos os canais de drenagem do olho, aqui a gente consegue ver o humor aquoso saindo do olho. Isso é uma condição normal, para que eu mantenha uma pressão intraocular normal. Se por algum motivo essa drenagem ela estiver prejudicada, veja, eu vou ter um aumento da pressão intraocular. Quando eu aumento a pressão intraocular, eu tenho uma condição chamada de glaucoma. Porém, se por algum motivo aumentar a minha pressão intraocular, eu vou ter um dano ao meu nervo óptico. Essa pressão ela vai danificar o meu nervo óptico. E se eu não cuidar disso aqui tão logo, esse dano ele se torna irreversível. Ou seja, o nervo óptico ele vai perdendo a sua capacidade de interpretar a imagem e eu vou perdendo a visão. Então, aumento da pressão intraocular, eu chamo isso de glaucoma. Há dois tipos principais de glaucoma: glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado. Veja, glaucoma de ângulo aberto. Os canais de drenagem eles estão obstruídos de forma parcial ou
momentânea. Então, eu tenho uma obstrução no meu canal de drenagem, momentâneo ou parcial. Isso faz com que haja um aumento da pressão intraocular, porém, por ser parcial ou momentânea, isso aqui, em geral, é uma condição crônica. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e com a idade do paciente. Se eu tiver um glaucoma de ângulo fechado, ou seja, houver uma obstrução total da drenagem. Veja, o ângulo entre a íris e a córnea ele é muito estreito e obstrui completamente a drenagem do humor aquoso. Essa pressão intraocular, ela tende a aumentar, aumentar a ponto de ser uma emergência médica. Eu tenho que atuar o mais rapidamente possível, porque, falei para vocês, o dano ao nervo óptico, ele é constante e ele é irreversível. Então, se eu não atuar agora, eu vou perder a visão do meu paciente. Então, com isso, a gente vê erros de refração, miopia, hipermetropia. A gente tem problemas na translucidez do meu cristalino, que eu posso encontrar um paciente com catarata, e eu tenho um problema também na drenagem do humor aquoso, levando ao aumento da pressão intraocular e chegando ao caso de pacientes com glaucoma. Esses são os 3 principais problemas de visão que a gente pode encontrar nos nossos pacientes.